BIM ele vem para trazer, né, a metodologia ela vem para trazer uma maior integração entre as equipes. A gente entende que hoje é muito importante que o BIM chegue em todas as áreas, todas as frentes, para a gente conseguir aí buscar os melhores resultados para o negócio. A gente não está falando de mudança tecnológica, a gente está falando de mudança de pensamento, de mindset, né? O BIM é um meio para atingir um fim que é muito maior do que modelos 3D ou modelos inteligentes. Você vê realmente que tem uma dificuldade muito grande você inserir todas as informações e buscar essas informações, né? E como você inserir as informações também. Então não é só buscar a informação, inserir, mas inserir da maneira correta, no local correto, que daí você vai ter um ganho muito maior. O Instituto Mauá de Tecnologia vai além do ensino e da pesquisa aplicada. Há mais de 60 anos, o IMT foi criado para inovar, transformar e contribuir com o desenvolvimento do país por meio da tecnologia. Nós existimos para fazer acontecer, para reunir e formar pessoas que solucionem desafios complexos e criem uma vida melhor para todos. Existimos para fazer o novo e superar limites. Temos paixão por integrar com criatividade diferentes áreas de conhecimento que são a chave para lidar com os problemas complexos da atualidade. Nossos alunos são preparados para realizar, para construir o mundo de hoje e de amanhã. Aqui, fazemos acontecer e fazemos juntos. Combinamos nossa força de pesquisa aplicada e ensino de graduação e pós-graduação com a potência empreendedora das pessoas e das organizações. Fazemos com os atores dos setores mais estratégicos para um futuro econômico e social positivo. E fazemos para todos, intencionalmente. Buscamos um ambiente diverso e inclusivo em todas as suas nuances. Investimos em bolsas de estudo, apoio financeiro e projetos que expandem o acesso ao ensino, atraindo talentos diversos para formar as futuras gerações. E por fazer juntos, contamos com o apoio da nossa extensa comunidade alumni e de parceiros que veem no IMT um instrumento de impacto positivo por meio da educação. Só assim, atingimos nosso propósito de fazer o Brasil avançar, ultrapassando limites em todas as dimensões. E isso é ser Mauá. Olá pessoal, bem-vindo a mais um Papo de Engenharia. Hoje num ambiente um pouco diferente, mas é muito gratificante, porque nós estamos direto aqui da Mauá, da Faculdade de Engenharia, convidado pelo coordenador do curso de Gestão de Instalações Prediais, um curso de pós-graduação, porque hoje terão apresentações do segundo seminário. Então, a gente vai falar com os grupos dos alunos, com os professores de bancada e acompanhar as apresentações. Direto aqui da Faculdade de Engenharia Mauá, nós estamos com um grupo aqui que vai falar sobre BIM e gestão. Se vocês puderem se apresentar, por favor. Eu sou a Daniele, sou engenheira civil, trabalho no Grupo Calas, sou coordenadora de instalações. Eu sou a Tamires, engenheira civil, trabalho no Grupo Calas também e na área de assistência técnica. Oi, meu nome é Juliana, sou arquiteta, trabalho na IBM Desenvolvimento Imobiliário, no cargo de gerente de projetos e personalização. Olá, eu sou o Breno Baio, sou engenheiro civil, trabalho na Canopus como coordenador de obras. Meu nome é Heloísa, sou gerente de projetos da construtora Calas. Meu nome é Fernando, sou engenheiro elétrico e sou consultor de instalações na Libercom Engenharia. Legal, obrigado pela apresentação de vocês, boa sorte. Eu queria só que vocês fizessem uma introdução de como será a apresentação de vocês, o que vocês conseguiram extrair dessa pesquisa, se foi mais as dores ou então as inovações, o que vocês encontraram e o que a gente vai poder assistir daqui a pouco.
Eu acho que o início da definição do tema teve muita relação com a equipe, né? Nós temos aí profissionais que trabalham desde a parte de projetos, obras, assistência técnica, alguns profissionais muito focados na parte de instalações, e aí nós percebemos que o BIM é uma metodologia aplicável em algumas empresas, porém a gente percebeu que existem dores em relação ao processo, a metodologia, e aí nós fomos buscar entender o porquê que essa metodologia ela não é aplicada nos processos, nas empresas, dentro do potencial máximo. Então, a partir disso, nós fizemos um diagnóstico, conversamos com empresas muito focadas na parte de instalações, e hoje nós vamos apresentar e discutir sobre esse tema aí com todos os participantes. Legal. Isso. Alguma delas vocês encontraram que já tem o sistema aplicado, a gestão funcionando legal? Tem muitas empresas que aplicam, porém, o que a gente entendeu é que poderia estar mais inserido de uma maneira mais correta dentro dos processos, né? Então, essa pesquisa ela teve muito enfoque nisso, de buscar entender o porquê que as empresas elas conhecem sobre a metodologia, elas têm dentro da rotina de trabalho, porém, elas não aplicam da maneira que poderia aí trazer mais ganhos para o negócio, né? Então, eu acho que é bem focado nisso. Tá, e os projetistas, vocês acham que estão acompanhando esse processo? Porque não adianta a empresa, né, tá toda preparada e com suporte, os projetistas não acompanharam. Vocês, pelo que pesquisaram, acham que os projetistas estão acompanhando, estão sabendo compatibilizar, né? Eu acho que ainda vivemos um momento de um pouco de dor em relação a isso, né? Isso no processo de compatibilização fica bem claro. Eu acho que ainda existe a questão, né, da montagem das famílias, do método de trabalho de cada projetista. E eu acho que um pouco do domínio também, ainda da ferramenta. Acho que tem muitas empresas que, apesar de estarem trabalhando com BIM, elas não dominam. Então, eu creio que isso aí é uma das dores que a gente vai apresentar hoje. Legal, obrigado, boa sorte para vocês. Obrigada. Voltamos, Papo de Engenharia, aqui da Faculdade de Engenharia Mauá, cobrindo o segundo seminário do curso de pós-graduação em Gestão de Sistema de Instalações Prediais. Estamos entrevistando os grupos de alunos dessa pós-graduação, que vão apresentar alguns temas, e os membros da bancada avaliadora. Estamos com mais um deles aqui, eu vou pedir para que ele se apresente para vocês e a gente falar o que ele espera um pouco desse seminário. Bem-vindo. Olá a todos, meu nome é Rogério Suzuki, sou arquiteto de formação, fui professor aqui na pós de BIM junto com o professor Davi. A gente trabalha justamente com consultoria na área do BIM e a nossa expectativa realmente é entender e ver pesquisas inovadoras aí com focos aí interessantes do mercado, já que o BIM ele é um assunto muito amplo, né? A gente está falando de toda a inteligência na construção e isso permeia desde o começo do empreendimento até a parte de gestão e operação, né? Então, como também estudioso, a gente espera ver coisas interessantes, inovadoras e espero contar com bons trabalhos aí. Legal. É o que a gente espera também. Durante a entrevista do grupo que vai falar sobre BIM, a gente fez esse estímulo para que soubesse se eles trariam só as dores do mercado, porque as dores a gente já conhece bastante, né? Que é falta de qualificação de mão de obra, tanto técnica ou não, as compatibilizações e tal. Mas as soluções inovadoras, as empresas que estão aplicando, o que tem dado de resultado e o quanto isso é bom e impactante nos projetos, né? Sem dúvida. E nós temos um grande desafio que ainda a maioria do mercado não adotou o BIM, né? Então, também, como diz, estudos para melhorar e aumentar a adoção, né? Acelerar a adoção, eu acho que também são muito válidos, né? Porque muita gente conhece os benefícios, mas ainda muitos empresários não enxergaram aí e não investem o suficiente para transformar isso em realidade, né? Então, também seria uma temática interessante aí, né? Como vencer esses desafios em mercados específicos, por exemplo, o mercado imobiliário e assim por diante. É isso que a gente espera ver. Legal, muito obrigado, viu? Imagina. E bom seminário e quem sabe a gente interage mais um pouco aí no final. Obrigado, prazer. Pessoal, agradecer aos professores que aqui estão, Cota, todo mundo que está aqui participando, o professor Pedro também que veio para cá.
tá certo? O Douglas eu já falei. E, por favor, agradecer o Alexandre Oliveira, da India, tá certo? E um dos criadores do podcast Papo de Engenharia. Eu oriento que vocês todos assistam, já tem vários capítulos aí gravados no YouTube, e um deles vai ser, ou 2 deles, ou 3 deles, 4, vão ser produzidos a partir dos trabalhos de vocês. Então, o Vlad também, o Vladimir, que é sócio dele nessa empreitada, tá certo? Ambos engenheiros, tá certo? Ambos sofredores do setor, e levam pessoas para o podcast deles, justamente para discutir, né, as questões técnicas da engenharia, questões de gestão da engenharia. É muito bacana. Eu já participei, adorei, foi um bate-papo maravilhoso. Então, é a primeira vez que ele está fazendo, né, Ale e Vlad, primeira vez que ele está fazendo aqui com pessoas assim do meio acadêmico, né? Então, eles fazem com os empresários e tal. Então, é a primeira experiência que eles estão tendo aqui no meio acadêmico. Fala para a gente aí a experiência de vocês, como é que está sendo. Vocês já fizeram entrevistas, né? Já. Obrigado, Davi, pelo convite. Obrigado para casa aqui no Instituto Mauá. Já vou virar aluno, com certeza, porque esse título ainda não tem, então me falta. Mas em breve vou ter aqui. Agradeço os grupos que foram muito simpáticos em dividir conosco uma entrevista. O Vlad conduziu as entrevistas super bem, porque ele puxa bem o pessoal falando. Como você disse, é uma experiência nova para a gente, né? O nosso objetivo é trazer conhecimento, transformar o nosso conhecimento dos mais sêniores mais democrático, trazer para todos, tentar fazer uma ponte maior entre os empresários, as empresas, os profissionais, os fornecedores, para ver o que a gente consegue, e agora a academia. Porque a academia tem um papel muito forte nisso, é fundamental. A gente tem discutido muito isso com o que está podendo sair, né? E as nossas dificuldades com a capacitação dos nossos profissionais. A gente já discute, inclusive, mais cedo possível isso se transformar com aquele contato que nós fizemos com o Liceu, né, Davi? Se Deus quiser, vai criar muitos frutos. E a gente está muito feliz aqui e agradecer realmente esse convite. Vai ficar muito bacana. Agradecer a mesa toda, né, esses profissionais que estão aqui à disposição de todos os alunos para trocar essas informações com essas críticas construtivas que eles vão com certeza ter, e trazer algumas inovações, como o Flávio falou. A gente buscar de um pessoal que está com a página meio em branco, né, e trazer alguma ideia para a gente. Então, eu agradeço. Vlad, quer falar alguma coisa? Boa noite. Eu queria agradecer ao Davi, a Mauá e todos presentes pela oportunidade. É um prazer, é uma honra estar nessa instituição e fazer parte desse seminário de alto nível. Quando a gente começou, quando teve essa ideia do papo de engenharia, e o Ale conversando, tendo um papo, né, sobre engenharia, foi por isso que nasceu. A intenção era fazer com que o conteúdo chegasse a mais lugares. A gente percebeu que muita coisa ficava presa ou dentro das empresas ou dentro de entidades, e isso não chegava. E aí a gente criou o papo, o Davi nos deu o prazer, foi lá, falou bastante, então nós estamos conseguindo alcançar. E chegar agora na parte acadêmica era um grande objetivo. Então, a gente conversou com o pessoal, tem uma expectativa muito boa da apresentação, já o que foi falado para a gente já foi de muita relevância, e obrigado mais uma vez. Palmas aqui para o nosso pessoal. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Juliana. Agradecer a todos que estão presentes aqui, ao meu grupo que me ajudou muito. Oi? E hoje nós vamos falar... Está ouvindo bem? Hoje nós vamos falar sobre BIM comunicação, com foco na parte de instalações prediais. Tá? Pode passar, por favor.
Eu acho que o ponto de partida do nosso trabalho foi entender, né, montar essa equipe e entender que nós temos diferentes frentes, né, de trabalho dentro desse grupo. Então, temos pessoas que trabalham em projetos, algumas obras, outros com enfoque na parte de instalações e também assistência técnica. Então, de certa forma, acho que isso enriqueceu muito as discussões e é o resultado que a gente vem trazer hoje para vocês. Então, quando a gente fala de comunicação eficiente, né, a gente entende que para um processo de trabalho em que envolve muitas áreas, é muito importante que essa comunicação possa ser clara, né? E a gente entende que o BIM ele vem para trazer, né, a metodologia ela vem para trazer uma maior integração entre as equipes, mas que a metodologia ela possa facilitar a parte colaborativa, né? Então, a gente entende que hoje é muito importante que o BIM chegue em todas as áreas, todas as frentes, para a gente conseguir aí buscar os melhores resultados para o negócio. O nosso ponto de partida foi entender a importância que o BIM tem dentro, né, de um processo de trabalho. Então, discutindo entre a nossa equipe, as nossas rotinas, a gente entende que o BIM ele é uma metodologia, né, colaborativa, mas que hoje, talvez, por entender que a metodologia não é aplicada no seu potencial máximo entre áreas, a gente entende que hoje a realidade da maioria das empresas é esse gráfico à esquerda, né? Mas nós entendemos que, de forma ordenada, devia ser esse da direita. E aí, conversando com empresas, né, o que a gente entendeu? Será que realmente a informação ela chega de maneira certa para todas essas áreas? Então, a gente entendeu que precisaria fazer um diagnóstico profundo para entender realmente como hoje é a aplicação no nosso mercado. Então, a partir disso, nós começamos a montar uma pesquisa, né, para entender o BIM na esteira da construção civil e de que forma que hoje é aplicado dentro das diferentes frentes de trabalho. A nossa pesquisa, ela se baseou em relação à área de atuação, né, se o profissional entrevistado ele conhece a metodologia, né, como ela é utilizada dentro do processo de trabalho e quais os benefícios que ela traz aí dentro da aplicação do trabalho, dos resultados da empresa. Tá? E aí eu acho que aqui a gente consegue trazer alguns gráficos, né, em relação a esses resultados. Então, o nosso ponto de partida foi distribuir essa pesquisa em diferentes frentes de trabalho. Então, foram em torno de 75 profissionais, distribuídos entre obras, projetos e alguns outros segmentos da construção civil, por exemplo, instaladores, algumas empresas, incorporadores também. Nós entendemos que grande parte, aí, mais de 80%, conhece a metodologia BIM, né? Só que nos chamou a atenção esses dois pontos aqui à direita, né? Se a empresa trabalhava, que a pessoa atuava, fazia uso da metodologia BIM, e aí nos chamou a atenção essa numérica aqui, em torno de 75% utilizava, porém, ela não utiliza o potencial máximo no dia a dia de trabalho. Quando a gente viu esse resultado, nós precisávamos entender, de fato, onde que essa metodologia estava sendo aplicada. Então, naquele quadro superior, vocês podem ver os destaques, né? E aí, o que nós entendemos? Que hoje, né, o modelo, a metodologia ela é aplicada muito visando a partir da visualização do modelo, né? E aí, pode passar o próximo, por favor, Elo. Que aí fica bem claro como é a utilização, né? Então, a gente tem aí boa parte que conhece, né, a metodologia, mas ela fica muito focada na parte da visualização do modelo, né? E é interessante a gente ver que, apesar de ficar muito focado no modelo, esses profissionais eles entendem, né, o potencial, né, desse sistema de trabalho e muito focado na parte do ganho. Né? Então, a gente vê aqui que 30% muito focado nas estimativas de custos e prazos mais precisos também.
Ótimo. E aí, lendo essa pesquisa, qual foi o resultado que nós chegamos, né? 75% trabalham em empresas que utilizam o BIM, mas apenas 33% fazem o uso no seu dia a dia de trabalho, né? Colocando aí como destaque a parte de obras, né? Que 80% trabalha com empresas que utilizam, mas 30% é no dia a dia, né? Então, a partir dessa leitura, dessa pesquisa, a gente começou a identificar quais os pontos que levaram a esse resultado, né? E entender, de fato, será que nós estamos utilizando o potencial da metodologia? Como isso está sendo aplicado no dia a dia dos profissionais? Nós chegamos na conclusão, né, de alguns fatores que são muito relevantes para se chegar nesses números, né? Inicialmente, a falta de padronização dos processos construtivos, um pouco de resistência, né, à mudança da metodologia de trabalho, a adaptação do fornecimento de informação à realidade do canteiro de obras, falta de industrialização. Isso é bem importante de frisar, que nesse levantamento que nós fizemos, as empresas que estão mais dentro de uma metodologia de industrialização são aquelas que, de fato, utilizam o maior potencial, né, da metodologia. Um pouco da questão da cultura da leitura do projeto também foi um fator que nós levantamos. As ferramentas para visualização em campo, que a gente até conversou com algumas empresas que utilizam algumas dessas ferramentas, eu vou falar um pouco mais à frente. Capacitação da equipe de obra, treinamento, né? E projetos também. Travou? Legal. E aí, numa aula do professor Chaguri, nós falamos um pouco disso, sobre a cadeia das instalações, né? Porque, ao levantar esse diagnóstico, nós queríamos entender como que funciona, né, essa cadeia. E, de fato, o elo ele está relacionado às instaladoras, né? Nós temos uma ligação dos serviços, dos projetos, mas tudo está relacionado às empresas instaladoras de fazerem essa cadeia funcionar e chegar ao nosso cliente final. E com base nisso, nós fomos mais a fundo desse diagnóstico e entender como essas instaladoras hoje trabalham, né? E, de uma maneira geral, qual foi a conclusão que nós chegamos? Existem hoje empresas que elas não utilizam o modelo BIM nem para visualização. A gente tem quase 50% aí das empresas contactadas que realmente elas não usufruem, né, dos métodos e dos benefícios que a metodologia nos traz, né? E temos algumas aí que elas têm acesso ao modelo, mas elas utilizam apenas para a parte de visualização. Algumas realizam quantitativo usando o 2D e o BIM apenas numa condição de consulta de dúvidas, né? Temos a parte de acesso ao modelo também para visualização e extração desses quantitativos. Então, ficou muito focado nisso, quantitativo e visualização. Mas, realmente, a gente entendeu que não existe aí uma exploração, né, do melhor que a metodologia nos traz. E aí a nossa conclusão é que, de fato, para essa cadeia de comunicação BIM, ela funcionar, todas as partes deveriam estar, né, em sintonia, trabalhando de forma integrada e colaborativa. E aí alguns pontos, né, que nós trouxemos aqui para a discussão do nosso grupo foi uma deficiência no planejamento do processo do projeto e obra, né? A falta também de apresentação do modelo BIM, aquela passagem para a obra que a gente entende que é muito importante, e aí, apesar de ter o modelo, as empresas não aproveitam e não utilizam, né, dessa ferramenta também para dar mais clareza para o instalador e a equipe de campo, né? Temos também a falta de padronização dos processos construtivos, adaptação do fornecimento de informação à realidade dos canteiros, a questão da resistência às mudanças, né, às novas condições,
a falta de industrialização, a cultura de leitura do projeto, a capacitação da equipe, os projetos entenderem as necessidades, né, da utilização do modelo BIM, tanto para a cotação quanto para a contratação do instalador, empresas com processos industrializados, que aí eu acho que é bem interessante a gente falar um pouco, né, que utiliza o melhor potencial. Então, se você está numa esteira de execução padronizada, né, trabalhando em carimbo, a gente entende que essas empresas estão mais avançadas na metodologia, né? E ferramentas para visualização em campo e pós-obra, né? Alguns que a gente, conversando com pessoas do mercado, alguns cases de sucesso do uso do BIM no pós-obra, que é a realidade aumentada, né? E que pode também chegar no nosso cliente final, como, por exemplo, o manual do proprietário. É um exemplo, né, que nós colocamos, o inbuilt, em que durante a execução é possível de buscar a correção de alguns ajustes e que a entrega final do nosso cliente ela possa ser feita de uma forma mais integrada e correta também, com melhor qualidade. E é isso, né? Então, a conclusão que nós chegamos é que eu acho que a gente tem ainda um longo caminho, né, para percorrer. E realmente as empresas, né, os próprios funcionários também extraírem o melhor aí da ferramenta, da metodologia, do processo do início ao fim, né? Até chegar realmente na nossa ponta, que é o nosso cliente final. Bom, é isso, gente. Muito obrigada. Muito bom. Por favor, permaneçam aí. Eu queria fazer uma provocação. Hoje pela manhã eu estava participando de um evento de imersão digital e o pessoal estava falando de BIM, inovação, etc, etc. Quem vier falar para mim que BIM é novidade, tá certo? Está completamente enganado. BIM é uma coisa que já deveria estar no sangue das pessoas, borbulhando no sangue das pessoas. A gente tanto clama, né, pela necessidade que nós temos aqui de fazer industrialização dentro do canteiro de obras, né? Industrializar é preciso, etc. Mas, gente, não tem industrialização se não houver, primeiro, qualificação profissional, se não houver domínio de ferramentas como o BIM, tá certo? Não há como você fazer isso. Não há como você pegar um mestre de obra seu e dizer assim, mestre, entra ali no modelo e verifica o corte no momento em que você quer, no lugar onde você quer. Tá certo? A gente não vai conseguir milagre se a gente não colocar o BIM para ser uma coisa como é o Word hoje na vida da gente, como é o WhatsApp na vida da gente. Tá certo? Que seja uma ferramenta de fato de trabalho de todos, do dia a dia de todos nós. O setor de orçamento, planejamento, projeto, etc, etc. Então, eu queria falar com o professor aqui. Por favor, professor. Vem cá. Eu queria que o nosso querido Rogério Suzuki falasse um pouco sobre a visão. O Rogério Suzuki trabalha com BIM há uns 40 anos já, né, Suzuki? Não, menos. 40 anos, não. Mas uns 20 e tantos já, né? Já. Então, 20 e tantos anos que trabalha com BIM. Dá pra gente aí, primeiro, tua visão sobre isso, sobre essa industrialização versus BIM, que eles tocaram muito bem nesse assunto. Sim. E, por favor, comente o trabalho dos alunos. Bom, nós estamos num processo aí, agora a gente pode dizer que a gente está, você conhece aquela curva de adoção de inovação, a curva de Rogers, a gente pode dizer que a gente começou o estouro da manada, né? Em vários mercados, eu acho que o pessoal já chegou à conclusão óbvia que não dá para fazer de outra forma, né? Então, seja no plano do governo, seja na iniciativa privada, a gente vê a adoção bastante acelerada, né? Obviamente não é uma coisa fácil de implantar, né? A gente que acompanha e dá consultoria para as empresas, para os proprietários fazer essa mudança, a gente não está falando de mudança tecnológica, a gente está falando de mudança de pensamento, de mindset, né? Acima de tudo, né? E não é fácil, né? A gente tem que conciliar as pressões das entregas com promover tudo isso, escolhendo plataformas, mudando a maneira de pensar, de trocar informações, e isso dificulta, né? Então, em relação ao trabalho, eu fiz alguns apontamentos. Primeiro, parabéns aí, eu sei que vocês tiveram pouco tempo e eu também não li o trabalho, né? Então, julgar assim é meio mais complicado, mas vamos lá.
Primeira coisa que eu senti falta, é importante vocês contextualizarem a questão do BIM, porque, assim, por mais que o professor saiba, né, e alguns, por exemplo, o meu amigo aqui, o Felipe, me perguntou agora o que é o BIM, certo? Porque ele é advogado, certo? Então, assim, ele cair para fazer um julgamento sem ter um mínimo de alinhamento, eu acho que era importante, né? Como quando eu fiz o mestrado, a primeira recomendação é assim, escreva como que a pessoa que vai ler a sua dissertação entenda daquilo que você está falando, né? Então eu senti duas coisas, uma falta dessa introdução, mesmo que um slide, e uma contextualização do problema a nível mundial, porque o Brasil faz parte aí do universo, né? E é importante entender que essa não é uma dor brasileira, é uma dor universal, né? Segundo, eu não entendi direito qual foi o direcionamento da pesquisa, né? Vocês falaram 75 pessoas, mas é mercado imobiliário, infraestrutura, foi mais mercado imobiliário. Exato, todas envolvidas dentro do... E o foco foi mais a questão de instalações mesmo. Exato. Tá. Então, assim, no geral, o que eu entendi, né? Eu não consegui, confesso, né, e pelo que eu vi até agora, fazer a ligação entre as conclusões que vocês tiveram e as perguntas. Porque o grande perigo de fazer pesquisa é que na própria redação das perguntas você pode ou tendenciar ou chegar a conclusões dependendo do teor como você faz a pergunta. A gente mesmo, eu faço parte do BIM Fórum Brasil, e a gente fez uma pergunta de digitalização das arquiteturas e engenharias. E foi a maior pesquisa do mundo, né? Essa seria uma pesquisa que valia a pena ser citada, né? Porque lá a gente fala do qual que é o grau, qual que é o momento, e uma falta que a gente sentiu foi justamente de chegar nesse segundo degrau, de achar, por exemplo, as dores mais conhecidas. Só se mediu se está usando ou não está usando, mas, por exemplo, realmente quais são os desafios que cada um tem, realmente ficou faltando, né? Então, nesse ponto eu senti um pouco de falta. Mas, assim, se eu posso dizer, se tem uma grande dificuldade nesse mundo, é comunicação, né? E a cadeia da produção, da construção, ela é segmentada, ela não é como uma indústria automotiva ou uma indústria de elevadores, né? Eu trabalhei muito na indústria metalmecânica e foi a primeira área que, por exemplo, se converteu para o CAD, né? Muito rápido, porque eles entenderam os benefícios e viraram a chave. E a construção não, até hoje ela patina, né? Mas assim, eu focaria também na questão de projeto, né? na troca de informação até chegar na parte de industrialização, né? Eu senti um pouco de falta dessa questão justamente da colaboração, né? E outra questão que é muito boa, né, quando a gente fala de gestão da informação, é o que vem pela frente, né? Hoje, agora mesmo, saí de uma grande consultora e até hoje o pessoal não tem claro na cabeça o porquê do BIM, né? Aí eu perguntei para ele, vocês não estão pensando em inteligência artificial, em aprendizagem de máquina, deep learning? Não, estão pensando no BIM como modelagem, né? Então, na verdade, uma coisa que é importante todo mundo ter em mente, o BIM é um meio para atingir um fim que é muito maior do que modelos 3D ou modelos inteligentes, né? E muita gente confunde o BIM como um fim. Na verdade, não. O BIM é o começo de uma caminhada que vai permitir que a gente chegue lá no fim, tá? Mas, assim, no geral, acho que faz sentido, né? E também exploraria mais um pouco os resultados, que é o ouro né, a conexão entre o resultado e as conclusões, que para mim não ficou tão claro, mas obviamente eu tenho que ler o trabalho e vocês tiveram só, não sei, 15 minutos, é pouco para apresentar o trabalho. Mas eles tinham que te vender o pitch, né? Eles tinham que te vender o pitch em 20... Não, venderam, mas confesso que assim, eu vou ser honesto, né? Eu acho que não vale simplesmente ser polido, eu acho que se eu entendesse e fizesse a conexão, era 10, mas não é, pelo menos na minha avaliação, não vai ser o 10, né? Porque eu não consegui ter essa conexão. Tá? Eu chego às conclusões pela experiência que a gente tem, né? Mas como vocês chegaram a elas, eu fiquei um pouco inseguro aí.
Mas... Muito bom, pessoal. Suzuki, obrigado pelas suas considerações. Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre o tema? Você? Parabéns para vocês. Queria fazer algumas provocações, assim. Como o Davi falou, o Suzuki, o BIM não é novo. Então, o BIM está no Brasil já desde 2006. Então, já tem maioridade. Então, o pessoal já tinha que realmente praticar mais. Ele é muito utilizado só no 3D. Então, é o máximo. Tem uma pesquisa que o CTE encomendou a Brian, agora em 24, com 203 empresas, construtoras e incorporadoras. Então, é bem nesse foco de vocês, mercado imobiliário. E é interessante o que eles encontraram. 67% dessas empresas utilizam o BIM, mas só até o 3D. Então, o pessoal que vocês falaram mesmo ainda ficam entendendo o que é o BIM. E a ferramenta, como o Suzuki falou, ela vai além. Então, é uma forma de você buscar essa informação, que é o I que vocês bem colocaram. É informação. E para a informação ter, eu acho que é a maior dor. Você tem que inserir a informação. Então, não é só o projeto está lá. Mas você tem o 4D e o 5D, que você entra no planejamento, você entra na parte de orçamentos, e daí tem essa dificuldade. Então, acho que essa abordagem é importante do pessoal entender. Nessa pesquisa fala que só 20% desses 67% utilizam o 4 e o 5D. E só 5% começou a pensar no 6D, que é o 6D que você já chega lá na operação. Então, realmente é o que você falou do manual, como operar, manter. Nós tivemos uma experiência muito feliz em tentar aplicar o 6D na cidade de Matarazzo. Então, você vê realmente que tem uma dificuldade muito grande você inserir todas as informações e buscar essas informações, né? E como você inserir as informações também. Então, não é só buscar a informação, inserir, mas inserir da maneira correta, no local correto, que daí você vai ter um ganho muito maior. Então, só essa provocação para vocês, mas parabéns. Sou Carlos Cota, que pediu a palavra. Só uma provocação. Eu estava falando com o Revold agora há poucos instantes, antes do início do evento. E é uma provocação para engenharia e arquitetura. A gente é especializado na parte de CFD, né, Computation Fluid Dynamics, a gente faz simulação computacional, e o BIM é a base para a gente poder fazer essa modelagem, né? Sem essas informações, a gente não consegue ditar, a gente não consegue evoluir. E muita gente recebe projetos em 2D, tal, a gente tem toda uma transformação. Tal. E é tão importante essa questão da modelagem que a gente já economizou para 2 empreendimentos aí, nós viabilizamos o empreendimento verticalizado, economizamos alguns milhões, e para um outro grande empreendimento aqui, né, a Feira do Livro, só não posso falar o nome do local, mas né, economizamos vários milhões e viabilizamos o HVAC, viabilizamos sprinkler, deteção, rotas de fuga, e economizamos vários e vários milhões. Então, a questão do BIM é muito profundo, e ela especificamente bem trabalhada, bem pensada em projeto, já está gerando uma economia fantástica em termos financeiros, em termos de fachada, em termos de modificação da própria geometria da edificação, em termos de economia de energia com HVAC e tudo mais. Então, é só uma provocação e mais um passo, né, que poderia ser também discutido e ser tratado, inclusive, aqui no próprio Instituto, né, na universidade. Tá? É só mais uma colocação aí que a gente... Porque nós estamos falando de economia financeira e são muitos e muitos milhões. Né? Obrigado. Legal. Fiquei feliz em ver o professor Suzuki falar que ele agora está vendo que o BIM vai alçar voos maiores, né, professor? Espero que sim, viu? Espero que sim. Dê suas considerações finais aí. Sim. E o segundo grupo, por favor, pode se encaminhar para cá. Seja
seja por força de lei ou seja por força de mercado, assim, todo mundo está enxergando o óbvio, né? Para os que ainda são resistentes, eu pergunto, tá, mas se não for o BIM, qual vai ser a grande inovação que vocês vão implantar na empresa? Aí, imediatamente, o pessoal não tem outra alternativa. Então, eu acho que é ver o óbvio, né? Então, finalmente, o pessoal está vendo o óbvio. Obrigado. O Renan está fazendo aqui, para vocês terem uma ideia, ele está fazendo uma estação robótica junto com a gente lá no Grupo Calas. Ele deu aula para vocês, aí vocês devem ter, alguns alunos devem ter visto, né? Marcações com estação robótica, né? E a gente está adotando esse tipo de marcação, que está sendo muito rápido, marcar instalações, marcar lajes e pilares, vigas, etc, etc. A gente está fazendo uma marcação de uma laje inteira, quantos minutos? 1h30 para fazer a marcação de uma laje inteira, coisa que a gente levava o dia inteiro e ainda errava, tá certo? Ainda tinha direito a errar. Então, esse tipo de ferramenta que está aí depende do BIM. Se não tiver o projeto todo modelado no BIM, resolvido no BIM, a gente não tem uso dessa ferramenta, a gente não chega lá, tá certo? Então, as pessoas ainda não entenderam isso. As pessoas que eu falo, as empresas, né? Os empresários ainda não entenderam isso. Obrigado a vocês.